Bom, estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre a história da HTMG, a história da minha chegada lá na HTMG, contando um pouco da experiência prévia que eu tinha com a empresa. Eu fui cliente da HTMG durante muitos anos, né, de uma linha de negócios que a HTMG tinha no segmento de fabricação de circuitos impressos. Eu cheguei a conhecer o Huberto, se não me engano, no ano 2000, onde nós fizemos uma viagem conjunta para visitar um fornecedor que a HTMG representava nos Estados Unidos. Então foi o meu primeiro contato com ele, mas não tinha assim, muita intimidade. E a partir do momento que eu saí dessa empresa que eu trabalhava, acabou por indicação de um amigo, né, nos apresentando, e começou o processo de conversa com o Roberto e com a Cris. E eu defino assim que a jornada ali foi, eu pensaria como um Lego, né? Foram peças que foram se juntando ao longo do tempo. Então, um desses primeiros Legos, um segmento que a HTMG trabalhava, eu já tinha grande experiência, já era bastante familiarizado, então continuei em contato com esse segmento. Eu não conhecia as outras áreas de atuação da HTMG, aliás, isso é um senso comum mesmo para muitos clientes hoje, né, que às vezes nos conhecem em uma linha de negócio. Como a gente trabalha com coisas bem diferentes, eles às vezes conhecem uma linha de negócio e não necessariamente conhecem as outras linhas de negócio. E esse era o meu caso. Eu cheguei lá e só conhecia a empresa pela área que eu era cliente. Então fui observar que haviam outras áreas de negócio, uma diversidade de tecnologias, de produtos bem interessante. E a partir daí esses Legos foram se juntando. Então eu gostei bastante da experiência de trabalho, né, quando eu cheguei na HTMG, porque era com empresas diferentes, com pessoas em países diferentes, né, essa coisa que eu tinha lá também dentro da multinacional. Houve também assim uma sintonia muito boa, pessoal, né, com o Huberto e com a Cris, que às vezes em negócio isso é complicado, a vida com sócios às vezes nem sempre é tão suave, mas a gente tinha uma identidade de propósitos ali, e durante o período em que nós estivemos juntos, cada um tinha uma atribuição, e havia muita sinergia de ideias e de propósitos ali naqueles primeiros anos. Eu fui aprendendo ao longo do tempo a dinâmica de outros segmentos da HTMG, né, e alguns segmentos eles dialogavam bastante com a minha formação, outros dialogavam bastante com a minha experiência também, não só de indústria eletrônica, mas em outros, na área de siderurgia, que é onde eu comecei a trabalhar. Então os Legos foram se encaixando. A partir dali, a gente fez um roteiro de visitas, né, para vários apresentados, né, o Beto foi me apresentando para todos a rede de contato que a empresa tinha na época, internacional, e foi fazendo esse trabalho de aproximação, vamos dizer assim, do que está acontecendo fora do país. Nós temos um conjunto de empresas que estão ligadas em aplicações de altíssima tecnologia em diversas áreas, e o nosso trabalho é identificar quais dessas tecnologias, quais dessas linhas, de fato, possuem, vamos dizer assim, desenvolvimento possível aqui no Brasil. E ao longo desses anos que nós ficamos juntos, foi basicamente de 2009 a 2013, e em 2013 eles decidem sair da sociedade. O Beto tinha que cuidar dos assuntos de saúde dele, e aí eu trago a Denise, que é minha esposa, também, para poder nos ajudar na gestão, e de 2013 em diante a gente toca, vamos dizer, solo. Né? Pontos notáveis aí, nós fomos buscando ao longo desses períodos entender onde estavam os próximos ciclos tecnológicos. Então, está dentro do nosso DNA essa questão de antecipar as necessidades do mercado. Né? E nós fomos buscando tecnologias ou aplicações que estavam aquele período lá, no início dos anos 2010, talvez, embrionários, né,
para que nós devotássemos esforços para acompanhar essas tecnologias, além das áreas tradicionais que a HTMG já tinha uma posição consolidada. Penso que esse trabalho ele foi caminhando. Uma outra questão bem interessante também é a equipe, né? As pessoas que estão, né? Ninguém faz nada sozinho, né? E a gente ao longo do tempo, foi conseguindo trazer a equipe muito bem sintonizada com esse propósito da companhia, de estar adiante, pensando na necessidade do amanhã, ter esse compromisso, vamos dizer assim, de prestar um bom serviço, né? Não só para o nosso cliente aqui, mas pelas empresas que nos dão suporte, que confiam no nosso trabalho para desenvolvimento de negócio aqui na nossa região. Então, de fazer esse trabalho com qualidade, com dedicação, e sempre com a filosofia de fazer algo olho no olho, né? Então, a gente gasta, né, ao longo dos anos, um bom tempo, não só aqui presencialmente com os clientes, mas também com os parceiros lá fora, de tempos em tempos visitar essas empresas, conhecer o que elas estão fazendo, entender para onde elas estão vendo as tendências tecnológicas, o que elas estão fazendo de novidades, né, para que a gente possa achar essa ponte com o mercado brasileiro. Eu citaria assim, um período que foi bastante desafiador, vamos dizer assim, colocou à prova uma série de valores e crenças que nós desenvolvemos ao longo do tempo, foi esse período de pandemia. Então, já da época, né, do trabalho lá com o Beto e com a Cris, a gente tem assim, uma crença muito grande na questão de processos, de automação, de como fazer melhor aquilo que a gente está fazendo, como poder agilizar os processos, né, com assertividade. E ao longo dos anos, né, nós viemos fazendo esses processos e essas melhorias de ajuste de sistemas, ajuste de processos, treinamento de pessoas. E quando chega a pandemia, que a gente tem que fazer um trabalho, primeiro, com as pessoas de casa, né? A gente não tinha essa coisa de volta ao escritório. E talvez poucas pessoas saibam, né, mas a HTMG ela esteve no centro, né, de produção de ventiladores pulmonares. Então, nós fornecíamos e fornecemos até hoje componentes para essa área, e que foi uma área muito demandada durante a pandemia, e nós estávamos no centro dessa discussão, fazendo com que os nossos materiais pudessem chegar aos fabricantes dentro daquela situação emergencial e delicada, né, para que de fato os equipamentos pudessem ser produzidos e entregues aos hospitais. Então, e todo esse sistema de trabalho, todo esse network, esse relacionamento que a gente criou ao longo dos anos, né, com parceiros fora do Brasil, foi fundamental para que a gente, sem poder viajar, sem poder se deslocar, sem poder ir até muitas vezes aos produtores, pudéssemos engajar todo mundo dentro daquele ambiente e fazer com que, de fato, as coisas acontecessem aqui no país. Então, eu colocaria isso como um período que foi bem interessante para colocar à prova tudo aquilo que a gente veio construindo ao longo dos últimos anos. Para falar um pouco de onde viemos e para onde, né, a gente pretende caminhar, né, é importante notar que a gente observa aí uma transformação digital que teve uma aceleração, né, um impulsionamento muito grande nesse período de pandemia. Então, o que acontece hoje, né, pensando no que a gente vê, né, em termos de desenvolvimento da tecnologia, são cada vez mais itens conectados, né, conectividade, IoT, né, coisas autônomas, né, máquinas autônomas. Então, esse tem sido um dos focos do nosso desenvolvimento de novos produtos para responder a essa transformação digital. Como parte desse processo, né, de conhecer melhor esse ecossistema, de entender como navegar nesse ambiente,
A gente já de 2019 para cá veio buscando outros modelos de negócios diferentes daquele que a gente tradicionalmente fazia. Então, exemplos, a gente passa a participar mais ativamente de feiras, né? 19 tem uma edição da FIEE, né, que a gente participou de novo, a edição seguinte foi a de 23, em 24 nós vamos participar da AgriShow, né, participamos da AgriShow, e vamos para 25 novamente na FIEE, para dar um exemplo. Tem outras feiras menores que também nós vamos participar ao longo de 24, para estarmos mais visíveis e mais presentes nesse ecossistema de desenvolvimento de tecnologia embarcada. Uma outra mudança de modelo de negócio é que a gente passou em 19 a desenvolver parcerias com outras empresas que também estão dentro do ecossistema de eletrônica embarcada. Tradicionalmente a gente aborda o cliente com os nossos produtos e soluções sozinhos. A gente chega, identifica o cliente, ou enfim, faz toda a parte de prospecção de mercado, coisas que historicamente ao longo dos 25 anos da empresa a gente vem fazendo. Mas como essa transformação digital ela começa a invocar conhecimentos que estão além da nossa organização, soluções complementares que estão fora da nossa competência, nós buscamos esse modelo de nos aliarmos a um ecossistema, a criarmos inclusive produtos, né, em parceria com outros players, para que pudéssemos apresentar para o mercado, para o usuário final, que é o que a gente objetiva, uma solução mais próxima, vamos dizer assim, desse usuário poder já implementar a sua aplicação e já sair rodando. Então esse é um esforço que foi realizado aí nos últimos anos e que é parte da orientação que nós temos aqui para o futuro. Um outro trabalho que às vezes passa um pouco despercebido aí dentro talvez da nossa atividade, né, que é um trabalho de gestão de cadeia de suprimento. E, curiosamente, né, na última década, a gente vem lidando com ciclos de escassez. Então, cada hora tem uma escassez, né, e a gente precisa trabalhar com esse ciclo de escassez, muitas vezes, para fazer com que os nossos clientes, as indústrias que a gente atende aqui no Brasil, elas sigam, né? Então, a gente, de novo, olhando para frente, a gente vê grandes desafios, porque como a gente está num mundo de policrise, né, cada vez mais você tem, às vezes, eventos que são aparentemente isolados e que acabam tendo grandes desdobramentos nas cadeias de suprimento global. E a gente está dentro desse contexto de compreender essas dinâmicas, né, e saber que medidas ou contramedidas nós podemos trazer, né, podemos fazer para que isso traga segurança e continuidade, vamos dizer assim, nas linhas de produto que a gente atua. Né. Por outro lado, né, como a gente falou, também a questão de transformação digital, né, que se apresenta de cada vez mais, vamos dizer assim, com mais força, e esse também tem sido parte do nosso trabalho, tanto em feiras internacionais, como em diálogo com nossos parceiros, entender as tendências e poder trazer hoje aquilo que vai ser demandado amanhã, né? Quer dizer, antecipar essas necessidades para que a gente possa já apresentar isso para as engenharias. Nós sabemos que na linha que nós trabalhamos existe um ciclo de desenvolvimento que ele é relativamente longo, né? Então nós temos que andar muito além do tempo, vamos dizer assim, né? Para apresentar para as equipes de desenvolvimento as possibilidades, para que isso na rodada seguinte seja incorporado aos produtos e vá para a prateleira, para onde o consumidor final tenha a percepção disso. Bom, acho que primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a HTMG está completando seus 25 anos, agora em 2024. Não existe história que se faça sozinha. Chegarmos até aqui
fruto de trabalho de muitas pessoas, né? Começando pelos seus fundadores, né, a equipe que veio ao longo dos anos aí trabalhando. O meu caso aqui já sou a segunda geração, vamos dizer assim, da gestão da empresa. Então queria deixar aqui o meu profundo agradecimento a confiança, né, dos clientes, a confiança dos nossos parceiros, né, dos nossos colaboradores, todos aqueles que caminharam conosco ao longo desses anos para que pudéssemos estar aqui celebrando esses 25 anos. E deixando aqui os meus votos e que, de fato, tenhamos bons caminhos aí pela frente e que possamos completar mais um ciclo de 25 anos e estar aqui celebrando os 50 anos da empresa logo em breve.